Olá pessoal, tudo bem? Continuando com a nossa segunda aula sobre a Ásia, hoje a gente vai finalizar o conteúdo do Oriente Médio e falar da Ásia Setentrional e da Ásia Central. Então vamos relembrar aí a localização no mapa do Oriente Médio. Então a gente está falando dessa porção representada pela cor amarela, e a gente falou na aula passada de dois conflitos importantes aí na região, que é o conflito, entre o Estado de Israel, já criado, consolidado lá em 1948, e o Estado da Palestina, que ainda está por vir, Então a Palestina não conseguiu ainda uma integração forte para conseguir proclamar sua independência e criar o seu Estado dentro do mesmo território. E cada vez mais tempo que passa, desde a criação do Estado de Israel, fica mais difícil a criação desse Estado da Palestina, no mesmo território. E tem a questão de Jerusalém, que é aí a grande confluência entre as três religiões monoteístas, as principais que a gente tem no mundo, e principalmente aí o atrito entre os árabes e os israelenses. Então fica cada vez mais difícil essa convivência aí no mesmo território e a criação do Estado da Palestina. E vimos também, o movimento separatista, do Kurdistão, que pega aí uma área entre 5 nações, 4 delas aí localizadas no Oriente Médio. Porém, a gente viu, que é uma região importante, então tem importantes recursos naturais, principalmente aí a água, que é um recurso natural bastante escasso no Oriente Médio. E fica cada vez mais difícil, porque as nações não vão querer abrir mão desse território estratégico para ser criado aí o Kurdistão, Então, para ser criado esse território dos curdos é muito difícil, é muito improvável, Os conflitos aí continuam, permanecem. E se por um lado, o petróleo é um recurso, abundante, bastante importante, em várias áreas aí do Oriente Médio, por outro lado, a água, ela falta, Então, há escassez de água em grande parte do território do Oriente Médio, dessa região. Então, é como se equilibrasse, Então, o petróleo aí é um recurso abundante, que traz aí desenvolvimento econômico, mas não necessariamente social, A gente não pode confundir as duas coisas. Porém, traz aí um problema e bastante conflitos, entre as nações com a falta da água. A gente vai lembrar aí que a gente falou na aula passada, sobre os dois rios, principais que a gente tem nessa região, que é o Rio Tigre e Eufrates, que eles são rios perenes, ou seja, eles não, eles estão sempre, com volume de água, então eles não secam, diferente dos rios intermitentes, que secam aí na época de estiagem. O Rio Tigre e Eufrates, eles são rios perenes, então eles duram aí o ano todo, eles nunca secam. E no meio, entre esses dois rios, tem uma região importante, chamada de Mesopotâmia, que tem uma importância histórica e atual, porque até hoje as populações, elas se concentram nessa área entre os dois rios. Por quê? Porque são áreas férteis, por conta aí dos nutrientes trazidos pela cheia dos rios, Então eles vêm, a cheia traz esses nutrientes, e depois que a maré volta, esse solo fica bastante fértil. Então, junta, a água, a presença da água nessa região e os solos férteis. Então, essa população, ela se concentra entre esses dois rios para irrigação, para plantio, utiliza a água para consumo. Então, são áreas aí bastante povoadas. E na parte também aí do litoral do Oriente Médio, a população, ela também vai se concentrar, porque por mais que seja um clima desértico, há os oásis naturais, Então, os oásis naturais são aí as águas subterrâneas, que emergem, no solo, e aí que consegue aí, desenvolver uma vegetação ao redor, e as populações se concentram ali também, para consumir essa água e para o plantio, para a irrigação aí, para a agricultura. E é importante destacar também que há os oásis artificiais, Só que os oásis artificiais, apenas nações, que têm um poderio econômico aí maior,
consegue fazer esse tipo de estrutura, né, de infraestrutura. Por quê? Porque é bastante caro, então tem que perfurar ali o solo, né, em grandes profundidades, e isso é um procedimento muito caro, né, então a população ali utiliza esses oásis naturais, e as nações que podem, né, que possuem aí esse poder econômico, eles criam também em alguns pontos aí do território esses oásis artificiais. Vale lembrar também, né, antes da gente falar aí da religião, que Israel, né, o Israel é um dos países, né, com maior desenvolvimento econômico, né, aqui da região do Oriente Médio, e é um dos países que tem um sistema, uma técnica de irrigação copiada aí pelo mundo todo, né, então o mundo todo pesquisa o tipo de irrigação de Israel, porque é um dos pioneiros, né, no mundo. E só que é bastante caro, né? Então Israel, por ser uma nação rica, ela consegue fazer esse tipo de técnica, né? De fazer essa irrigação. Então tem que sair, né? Tem que fazer uma grande perfuração, né? Nos aquíferos, né? Que é uma água subterrânea, para conseguir irrigar, né? Os plantios, e eles conseguem fazer isso, né? Há várias décadas aí de forma excelente, utilizando o melhor que nós temos em tecnologia. Então, o mundo todo estuda isso, principalmente o Brasil, né? O Brasil estuda essas técnicas de irrigação de Israel para a região das secas, né? O polígono das secas que a gente tem ali no Nordeste, né? Então, ali no bioma da Caatinga, né? Tem ali um polígono das secas, né? Que fica ali em constante vigilância, principalmente nas épocas, né, de estiagem. E o Brasil estuda, né, essas técnicas, né, de irrigação, para tentar trazer, né, essa tecnologia para o Brasil, e aí a gente conseguir vencer, né, esse obstáculo natural, né? A gente só consegue vencer essas imposições, né, da natureza com bastante recurso, né, bastante dinheiro. Então é bastante complicado, né? As nações que possuem melhor condições, né, tanto financeiras quanto científicas também, né? Israel aí tem quase 30% dos prêmios Nobel, né, vem aí de Israel, né, dos cientistas de Israel. Então eles têm uma tradição, né, muito forte em estudo, ciência, conhecimento. E as nações, né, que não possuem, né, nem o conhecimento e nem a parte financeira, né, economia, para fazer esse tipo de investimento, então eles ficam dependendo, né, ou entrando em conflitos, né, com outras nações. Então vale destacar aí a importância dessa técnica de irrigação que Israel já promove aí faz tempo no seu território. Em relação à religião, a gente sempre associa, né, o islamismo ao Oriente Médio, porém a gente tem que lembrar que essa é uma das religiões que mais crescem no mundo. Hoje, cerca de 21% das pessoas que se dizem religiosas seguem o islamismo. E lembra lá na aula da África, né, do continente africano, que a gente distinguiu as duas regiões da África, a África do Norte e a África subsaariana, né, e eu falei que as duas tinham diferenças aí religiosas. Então a África do Norte, por ter uma presença e uma influência maior dos árabes, né, ao longo da história, predomina a religião islâmica, e a África subsaariana já tem aí uma gama maior de religiões. E a parte, né, do Oriente Médio, né, então a maioria, né, segue aí o islamismo, com a grande exceção aí, né, o Israel, né, que são judeus, e está bem aí entre, né, Israel é um estado aí entre os árabes, né, por isso que causa tanto conflito aí e a união das nações árabes contra Israel. Então, né, a gente verifica aqui todo esse território, né, de religião islâmica, e representa aqui 21% das religiões mundiais. 33% ainda é o cristianismo, né, mas está bem próximo, né, a segunda maior segunda maior religião do mundo. Há uma série de violações dos direitos femininos, né, dentro dessa religião, só que a gente tem que tomar cuidado, é um assunto um pouco polêmico, a gente não pode associar diretamente a religião islâmica a atos terroristas, né, a subjugação da mulher, enfim, porque a gente tem que entender também a questão cultural. E existem, sim, né, diversos grupos, movimentos terroristas, que eles injetam uma grana violenta, então são bilhões de dólares anualmente que são investidos em preparação, em treinamento, recrutamento, né,
né, de jovens, principalmente homens, para fazer atentados terroristas, né? Então é feita toda uma lavagem cerebral aí, para usar da fé das pessoas, né, para usar da religião para atingir aí objetivos econômicos, políticos, mas a gente deve lembrar também que isso acontece, né, em todas as religiões. Então, no cristianismo também tem o uso da fé, né, por isso que a gente tenta sempre, né, em uma democracia, a gente faz em democracias aí com tradição já, né, com maturidade, a gente separa, né, a religião do Estado, né, e transforma aí o Estado laico, né, que é o Estado sem o predomínio da religião. Por quê? Porque a religião é uma outra esfera da vida, então ela não precisa estar dentro da política. É lógico que os políticos, né, quem está vivendo ali a representatividade, né, do povo, eles têm as suas convicções políticas, né, têm a sua fé, as suas crenças, porém eles não podem utilizar a religião para argumentação dentro da política, entende? Então, assim, eles representam esses grupos religiosos, mas na área da política, por exemplo, não dá para um juiz fazer uma sentença usando passagens bíblicas, como aconteceu recentemente aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado, cada um tem a sua fé, as suas crenças, vão influenciar sim nas decisões, porém a gente tem uma Constituição para seguir, né? A gente tem leis aí, né, decorrentes aí da nossa Constituição, a Constituição é a nossa lei maior, nós temos aí as outras leis, e elas têm que estar em coerência, em harmonia, né, com a nossa Constituição. Então não dá para a gente fazer o que a gente quer por conta da nossa fé individual, da nossa crença. Então a fé, ela tem que ser respeitada, mas ela é feita ali no meu templo, na minha igreja, ela não deve entrar na política, isso em uma democracia. Então o Brasil, com esse tipo de decisão, ele acaba se assemelhando a governos tiranos aí do Oriente Médio, né, que utiliza a religião islâmica, né, então utiliza aí a fé das pessoas para promover políticas de Estado e subjugar, né, direitos femininos, entrar em conflito com outras nações, principalmente ocidentais, enfim. A maioria das mulheres, né, eu trouxe aqui uma ilustração, né, dos tipos de burcas, né, que as mulheres utilizam, os tipos de véu que as mulheres utilizam. E aí há essa polêmica, né? Então a mulher utiliza porque ela quer, porque ela tem o direito de escolher ou porque ela é obrigada, né? Então, assim, numa cultura extremamente fechada, onde a religião, o Estado, né, muitas vezes coincidem, não em todos, né, mas em algumas nações isso acontece, é complicado, né? Porque a gente... Como que uma mulher vai escolher não usar o véu, né, independente aqui de qual situação mais restritiva ou mais liberal, né, dentro de uma cultura tão forte, né? Então é difícil, né? Então, assim, a gente tem que ter calma, né? Existem várias muçulmanas que vivem em países ocidentais que optam por utilizar o véu, e aí está dentro das suas convicções, aí tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, porém, a gente tem que dar esse direito, né? Então, assim, se a mulher não tem esse direito, se ela já nasce ali numa família em que é obrigado a utilizar esse véu, aí é um problema. Agora, se é uma opção individual, a gente tem que respeitar a pessoa que quis, entendeu? Mas aí ela já está fora do contexto, né? Ela já está em outro país ali que é liberado o uso ou não do véu, e aí ela faz a escolha. Então essa é a grande diferença, e a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai colocar isso, para levar em consideração, né, o contexto dessa mulher, se é obrigado ou não, né, se ela teve aí a opção ou não. E a maioria das mulheres usa esse shaila, né, que cobre apenas o cabelo. Né, e aí nós temos as formas mais restritivas, né, em países aí mais extremistas, que obrigam aí as mulheres a usar a burca, né, que cobre o corpo total aí da mulher, inclusive usa luvas, né, porque a mão é uma parte íntima, né, considerada uma parte íntima também da mulher, enfim, e aí só fica aí essa viseira, né, para a mulher conseguir enxergar, né, o mínimo, e o resto é tudo coberto. Enfim, né, existe aí essa polêmica, a gente tem que tomar cuidado, religião, cada um tem a sua,
porém a gente tem sempre que se afastar dos extremismos, né? Quando isso causa, né, discurso de ódio, quando isso causa mortes, é porque você já se afastou dessa fé e você já está indo aí para uma outra coisa, né? Que a gente nem sabe o nome, né? Mas é usado, né, por muitos como religião, né? Mas isso aí já não é mais religião, já não é mais crença em Deus, né? Apenas um egoísmo, né, frente aos seus próprios objetivos. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar sobre qualquer religião e não só a islâmica. Bem, a Ásia setentrional, então aí, né, que é a Rússia, né? Porque a Rússia, né, tem aí uma dimensão continental, né? Um país enorme que a gente já viu que a maior parte da população fica na Europa, a parte mais desenvolvida, a parte mais industrializada, né, também, por isso que essa população se concentra aí mais nessa parte europeia, e a maior parte do seu território fica aqui na Ásia setentrional, né? Então, por mais que seja, né, um país aí bastante diverso, né, porque imagina, né, depois do fim da Guerra Fria, a Rússia passou aí por essa transição, né, de uma unidade aí, né, de várias nações socialistas, aí teve que passar por esse processo, essa transição que até hoje passa, né, existem várias áreas aí da Rússia que ainda enfrentam problemas aí de desemprego, de falta de sistema de saúde, então trouxe bastante contradições, né, para o sistema capitalista, né? Então a Rússia ainda oscila aí, por mais que algumas áreas tenham se desenvolvido bastante, a Rússia ainda tem um arsenal nuclear aí imenso, né? Então tem bastante respeito aí na comunidade internacional por isso também, e faz parte do BRICS, né, junto aí com o Brasil. Então é uma nação forte, né, porém com várias contradições dentro do seu território. Então aí no nosso mapa aí é representado por essa cor vermelha, né, que aí está junto, né, a parte europeia e a parte asiática, né, mas aqui a gente vai falar só dessa parte setentrional. E o Vladimir Putin, né, atual presidente aí da Rússia, que na verdade ele acabou se tornando, né, um presidente vitalício, né? Vitalício é aquilo que dura para sempre, né? Então o Putin ele assumiu em 1999 como presidente interino, teve eleições em 2000, ele foi eleito e aí ficou 4 anos. Depois ele foi eleito novamente, né? Ele foi reeleito, ficou mais 4 anos. E aí depois ele não podia mais assumir, né? Não podia mais concorrer, porque a Constituição russa determinava, né, que o mandato do presidente é de apenas 4 anos e ele poderia se reeleger mais uma vez, né? Que é como acontece, né, em muitas democracias, aqui no Brasil é assim, né? O presidente fica 4 anos, ele pode se reeleger e depois ele não pode mais, ele tem que ficar aí um período, né, no próximo mandato sem concorrer, para ter uma alternância de poder, né? Porque quando a gente tem apenas uma pessoa no poder, né, então a pessoa fica lá 20, 30, 40, 50 anos, né, e só quando morre que a pessoa sai, e aí às vezes o filho assume, enfim, né, isso vai enfraquecendo a democracia. Então a democracia, né, em países maduros aí, né, a democracia ela se faz quando tem alternância de poder. Então a gente não elege profetas, a gente não elege aí os grandes salvadores, não, a gente elege um chefe de Estado em democracias mais sólidas, né? Então não vai causar, não era para causar uma grande instabilidade quando o outro assume, né? Só que o exemplo aqui do Brasil, né, a cada 4 anos quem assume quer mudar tudo, né? Então o que estava dando certo é rasgado, ou então muda o nome, né, e começa outra coisa com o nome do novo governo. Então assim, a gente não pode viver políticas públicas de 4 em 4 anos, né? A gente tem que ter um projeto aí maior para a nação e ter uma alternância sadia de poder, né? Que isso é a democracia e não um sistema totalitário que a pessoa se apossa do país e quer ficar ali para sempre, né? Gosta do poder e quer ficar ali para sempre. Então o que foi feito, né? Então o sucessor dele, né, o Dmitry, ele assumiu, porém ele colocou o Putin como primeiro-ministro, né? Então ele ficou ali tendo um poder indireto sobre a Rússia, né? Não como presidente, mas como primeiro-ministro. E o Dmitry, ele fez aí
várias emendas constitucionais, né? Ele fez 3 ao total, emendas constitucionais, conseguiu alterar a Constituição e passou de 4 para 6 anos o mandato presidencial para o seu sucessor. E quem que foi o sucessor, né? Depois que ele cumpriu aí os 4 anos dele, Putin, como fala? Foi eleito, né, novamente, concorreu aí às eleições, foi candidato, foi eleito novamente e agora com mandato de 6 anos. Acabou os 6 anos, ele conseguiu se reeleger e ele está aí, o mandato atual dele está para acabar em 2024. Porém, nesse ano, em julho desse ano, foi aprovado, né, um plebiscito pela população, né, então ele lançou aí um plebiscito para a população e foi aprovado. Então, com esse plebiscito, dá a possibilidade, com a aprovação, né, desse plebiscito que modificou novamente a Constituição do país, dá a possibilidade dele ficar no poder até 2036. Então, assim, se ele ficar sendo, né, reeleito, ele pode ficar no poder até 2036. Então, assim, isso enfraquece, né, a democracia. Na Rússia, né, o poder do presidente ele é bastante centralizado, bastante forte, né, comparado aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Congresso Nacional, né, então o presidente não faz tudo o que ele quer, ele tem que passar ali pela aprovação do Congresso Nacional, tem os governadores, os prefeitos, então tem toda uma hierarquia, né, o judiciário que fica ali em cima, né, para saber o que está acontecendo, para saber se as leis estão sendo seguidas, né, direitinho, enfim. E lá não, lá o governo é muito mais centralizado, né, então é quase como se fosse uma monarquia, né, um presidencialismo ali bastante centralizado. E após o fim da Guerra Fria, né, em 1991, o que aconteceu? Né? Então, várias nações integravam, né, a União Soviética, e aí as 15 ex-repúblicas, né, então as repúblicas foram ficando independentes, né, passou a não existir a União Soviética e passou a existir várias nações. E das 15 ex-repúblicas, 12 delas se integraram à CEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, a Federação Russa, né, ela passou a ser uma nação, né, apenas, e os estados, apenas as nações, né, Estônia, Letônia e a Lituânia, que faz parte aí da região do Báltico, elas não entraram nesse bloco, né, no bloco da CEI, que a gente viu nas aulas passadas. Eles pediram para entrar, né, na União Europeia. Após ali o processo, né, que a gente já falou também, de entrada na União Europeia, eles foram aprovados e passaram a compor a União Europeia. Foram as únicas 3 nações, essas 15 ex-repúblicas, que não integraram a CEI desde o seu início. E, né, o que importa aqui pra gente, nessas 5 nações, né, que essas aqui fazem parte, aqui em roxo, mas as 5 nações da Ásia Central que integram a CEI, que são essas que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, né, esses nomes bacanas aqui, que são aqui da área central, aqui representada na cor verde. Então, essas nações, elas são pouco desenvolvidas, pouco industrializadas, elas representam também uma extensão aí do poder da Rússia. Então a Rússia ela ainda tem uma influência muito forte, tanto política quanto econômica, sobre essas 5 nações. Elas não têm acesso ao mar, né? Elas ficam ali no interior, né, do continente, então elas não têm acesso ao oceano, né? O mar tem, elas não têm acesso ao oceano. E elas sofrem também com instabilidade dentro dos seus países, com exceção do Turcomenistão. Por quê? Porque após o fim da Guerra Fria, então, era uma coisa só, né, a União Soviética. Então, depois do final da Guerra Fria, com a independência dessas nações, eles ainda estão em transição, né, desse modelo socialista para o capitalista. Então, isso criou diversos conflitos internos, porque essas nações, com exceção do Turcomenistão, eles possuem aí uma maioria russa.
Então, vira e mexe tem algum conflito aí separatista, que parte da população quer se unir à Rússia, parte não quer, e a Rússia fica ali, né, também querendo ampliar o seu poder. Então tem diversas disputas. Por quê? Porque essa região, ela é rica em petróleo e em gás natural. E a mesma coisa acontece no Oriente Médio também, né? Ele tem aí esse recurso em abundância, porém tem escassez de água. Então a água é um grande problema aí, né? Então eles têm que recorrer aos aquíferos, né? Água subterrânea para conseguir extrair água, só que isso é muito caro e as nações elas têm uma diversidade grande socioeconômica, né? E não são nações muito industrializadas, né? Não são nações desenvolvidas e eles ainda enfrentam, né, essa questão aí da transição, né, do socialismo para o capitalismo. O Turcomenistão, 75%, né, da população são turcomenos, né, então não tem aí grande parcela da população russa, então não causa grande instabilidade aí para surgir um movimento separatista. Bom, então façam aí a atividade no formulário, qualquer dúvida mande no WhatsApp e até a próxima aula.